você pode ganhar muito dinheiro ou perder tudo com o novo ETF de XRP à vista que está prestes a ser lançado nos Estados Unidos. Pouca gente percebe, mas esse fundo pode mudar o rumo do mercado de criptomoedas e afetar diretamente o bolso de quem investe ou pensa em investir. O detalhe que ninguém comenta pode ser justamente o que separa quem lucra de quem amarga prejuízos. O aguardado Rex Osprey XRP ETF deve estrear ainda nesta semana, marcando um divisor de águas para o XRP. Nate Geraci, da Nova Deals Wealth Management, já cravou: esse lançamento é um teste de fogo para medir se os investidores realmente querem produtos regulados de altcoins. A expectativa é enorme. Só os ETFs futuros de XRP já somam mais de $1 bilhão sob gestão. O interesse existe, mas agora é hora de ver se o ETF à vista consegue atrair o mesmo volume e confiança. E quem não entender esse movimento pode ficar para trás. Só que tem uma armadilha importante. Esse ETF não segue o formato tradicional aprovado pela SEC, levantando dúvidas sérias sobre regulação, estrutura e transparência. Quem se deixar levar pelo hype arrisca entrar tarde demais e acabar no prejuízo. A reputação do XRP e de todos os fundos de cripto está em jogo. Quem apostar cedo pode surfar uma valorização histórica, mas também corre o risco de ver o mercado virar do avesso e perder todo. Mas afinal, o que de fato muda com esse ETF? Vamos revelar agora os bastidores desse lançamento e mostrar o que você pode ganhar ou perder se decidir entrar nessa. Para entender o impacto real desse ETF, precisamos olhar para o contexto regulatório e o que está em jogo para o investidor comum. Só assim você vai saber se vale a pena apostar ou esperar de fora. O que você realmente pode ganhar ou perder com o lançamento do ETF de XRP? Se você acha que é só mais um produto cripto, pode estar ignorando uma das maiores oportunidades ou armadilhas do ano para investidores atentos. O ETF de XRP é um fundo negociado em bolsa que permite exposição direta ao preço da criptomoeda associada a Ripple, sem a necessidade de comprar e custodiar o ativo por conta própria. Isso significa que qualquer investidor pode acessar o mercado de XRP de forma prática e transparente, utilizando as mesmas plataformas e regras das ações tradicionais. Estamos diante de um marco inédito de XRP à vista de XRP disponível nos Estados Unidos. Até aqui, investidores americanos só conseguiam acessar fundos de futuros ou produtos indiretos. Para ilustrar o tamanho da demanda, os fundos de futuros de XRP já ultrapassaram $1 bilhão em ativos sob gestão, revelando o apetite crescente por alternativas reguladas. Mas existe um detalhe que pode mudar tudo. Diferente dos ETFs de Bitcoin ou Ethereum, o ETF de XRP será lançado sob a chamada Estrutura do 40 Act, uma lei criada em 1940. Enquanto a maioria dos ETFs de cripto tenta aprovação pelo tradicional 33 Act, essa abordagem menos convencional permite listar o ETF de XRP sem autorização explícita da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Isso pode facilitar e acelerar o acesso ao produto, mas também pode custar caro se as proteções forem insuficientes para o investidor. Outras criptos menores já trilharam esse caminho, como o ETF de Solana lançado em parceria com a Osprey Funds, que utiliza princípios semelhantes para oferecer exposição regulamentada à altcoin. O movimento com XRP faz parte de uma tendência crescente de trazer ativos digitais para o universo dos ETFs, mesmo sem a bênção formal da SEC. E quem não entender os riscos pode pagar o preço. Fora dos Estados Unidos, produtos parecidos já conquistaram tração relevante. No Canadá, por exemplo, o ETF de XRP, gerido pela 3i, ultrapassou $150 milhões canadenses em ativos, tornando-se uma das maiores opções do setor. Isso evidencia o potencial de crescimento caso o produto americano conquiste a confiança dos investidores. Vale lembrar que este lançamento ocorre em meio a incertezas regulatórias e sob o olhar cético de gigantes institucionais como BlackRock e Fidelity, que até agora têm ignorado o token em suas estratégias de ETF.
Mesmo com esse cenário, analistas apontam que o ETF de XRP será um verdadeiro teste de fogo para medir o interesse real dos investidores por ETFs de altcoins, além dos já tradicionais Bitcoin e Ethereum. Mas será que esse formato alternativo, aliado à ausência de aval explícito da SEC, pode comprometer liquidez, segurança ou popularidade do fundo? Investidores desatentos podem facilmente confundir as proteções oferecidas por esse ETF com as de produtos mais tradicionais e acabar expostos a riscos que não estavam no radar. Agora que você já entendeu os riscos e oportunidades envolvidos, é hora de analisar quem sai na frente e quem pode sair prejudicado com o lançamento desse ETF. Vamos ver o que realmente está em jogo para diferentes perfis de investidores. Você já pensou que investir no ETF de XRP pode parecer uma oportunidade de ouro, mas esconder riscos que podem custar caro ao seu bolso e à sua paz? Pouca gente percebe, mas existem detalhes críticos que podem ser a diferença entre surfar uma nova onda de valorização ou amargar prejuízos que demoram anos para recuperar. Vamos destrinchar agora os pontos-chave que nunca aparecem nas manchetes, mas que podem definir se você vai ganhar ou perder dinheiro com esse produto. Primeiro alerta, a estrutura do ETF de XRP foge do padrão tradicional. Ele será lançado por meio de uma subsidiária registrada nas Ilhas Cayman, com possibilidade de investir também em ETFs estrangeiros. Essa combinação inédita no mercado americano adiciona camadas extras de complexidade e aumenta o risco de custódia. Se qualquer elo dessa cadeia, seja o custodiante ou uma entidade estrangeira, falhar, o investidor norte-americano pode enfrentar uma verdadeira odisseia para reaver seu patrimônio. Outro fator crítico é a liquidez. Por mais que o entusiasmo seja grande, o volume de negociação desse ETF nos primeiros dias pode ser baixíssimo. Isso significa que você pode ter dificuldade para comprar ou vender suas cotas a um preço justo, enfrentando spreads maiores, aquela diferença entre o valor de compra e de venda. Em mercados pouco líquidos, até mesmo ordens de pequeno porte conseguem provocar oscilações imprevisíveis, aumentando o risco de quem entra cedo demais e pode ficar preso no papel. Agora, preste atenção ao movimento dos gigantes. Grandes gestoras institucionais, como BlackRock e Fidelity, simplesmente ignoraram o ETF de XRP até agora. Essas instituições correram para adotar ETFs de Bitcoin e até de Solana, mas optaram por ficar de fora desta estreia. O que isso revela? Possível desconfiança em relação à clareza regulatória ou falta de demanda institucional por XRP. Quando os pesos pesados preferem esperar, o investidor pessoa física corre o risco de ficar exposto a oscilações e surpresas que poderiam ser evitadas com cautela. Não menos importante, prepare-se para taxas de administração acima das médias do mercado. A razão está justamente nessa estrutura híbrida, com múltiplos intermediários e operações internacionais. Isso significa que parte do seu rendimento pode evaporar silenciosamente em custos, corroendo seus ganhos ao longo do tempo. Um detalhe que nunca aparece em destaque nos materiais promocionais, mas pesa no seu bolso. Por fim, existe um elefante na sala: o cenário jurídico incerto. A Ripple, empresa por trás do XRP, ainda está no meio de batalhas legais nos Estados Unidos. Qualquer decisão judicial relevante pode mudar o destino do ETF da noite para o dia, para melhor ou para pior, e isso coloca o risco jurídico como um fator real, difícil de prever e impossível de ignorar neste momento. O investidor que apostar cedo no ETF de XRP pode acabar com um ativo menos líquido, pagando mais caro em taxas e assumindo riscos que ainda não estão totalmente mapeados. O potencial de valorização existe, mas não é garantido, e os obstáculos à frente são muito maiores do que parecem à primeira vista. Agora que você já viu o que está em jogo, será que faz sentido arriscar nesse ETF logo no lançamento? Vamos analisar como comparar oportunidades e definir sua estratégia. Você está prestes a descobrir o que realmente pode estar em jogo com o ETF de XRP nos próximos meses, e não entender isso pode custar caro, seja em lucros perdidos ou até mesmo em prejuízos dolorosos. Se você quer saber se deve entrar agora ou esperar, fique atento. Surpresas grandes, tanto para cima quanto para baixo, podem acontecer. Vamos começar pelo melhor cenário. Imagine uma demanda tão forte quanto a que vimos no Canadá, onde o ETF de XRP ultrapassou 150 milhões de dólares canadenses em ativos.
Nesse caso, o produto pode rapidamente conquistar o interesse de investidores institucionais e de varejo, abrindo caminho para um ETF de XRP totalmente à vista sob a chamada Lei 33 nos Estados Unidos, com aprovação integral da SEC, o tipo de avanço que pode mudar o jogo do mercado cripto para sempre. Se isso acontecer, prepare-se para uma onda de novas aplicações, crescimento acelerado de volume e uma legitimidade inédita para o XRP. E tem mais. Uma possível vitória da Ripple no processo contra a SEC, prevista para os próximos anos, pode liberar uma demanda reprimida gigantesca, gerando um ciclo positivo para preço e adoção. Não seria exagero imaginar o XRP quebrando recordes históricos, puxado por influxos maciços ao ETF. Mas nem tudo são flores, e você pode perder dinheiro se ignorar os riscos que vêm pela frente. Se a procura inicial pelo ETF for fraca, o volume pode minguar, a liquidez secar e os spreads ficarem mais altos. Isso significa que investidores podem ter dificuldades para comprar ou vender suas cotas sem prejuízo, vendo seu dinheiro evaporar com a desvalorização do fundo. Esse não é um risco teórico. Analistas já alertaram sobre esse problema em ETFs de altcoins menos populares. Outro ponto crítico: este ETF está sendo lançado por meio de uma estrutura alternativa, a chamada Lei 40, sem a aprovação formal da SEC, para um produto 100% à vista. Se gigantes como BlackRock e Fidelity continuarem de fora, como já fizeram até agora focando em Solana, a liquidez institucional pode simplesmente não aparecer, travando o crescimento do fundo e frustrando investidores que sonham com um novo Bitcoin ETF para o XRP. Além disso, taxas de administração elevadas e riscos de custódia, agravados pela atuação de subsidiárias estrangeiras, podem corroer parte dos ganhos e afugentar investidores mais cautelosos. E se a SEC decidir endurecer ainda mais a regulação ou criar obstáculos inesperados, o ETF pode enfrentar bloqueios ou até ser obrigado a mudar sua estrutura, aumentando a incerteza e o risco de perdas. No fim das contas, o futuro do ETF de XRP vai muito além do hype inicial. E ignorar isso pode custar a chance de participar de uma virada histórica ou, pior, resultar em prejuízos expressivos. O sucesso pode transformar o XRP em referência entre as altcoins e fortalecer toda a indústria cripto. O fracasso, por outro lado, pode abalar a confiança do mercado, derrubar o preço do token e esfriar a inovação nos ETFs de criptoativos. Aqui está em jogo não só o seu dinheiro, mas também a reputação do ecossistema cripto e a velocidade da próxima onda de evolução financeira. Cada movimento, de reguladores, grandes gestoras ou do próprio mercado, pode redefinir as oportunidades e os riscos num piscar de olhos. Agora que você conhece os cenários e as apostas, é hora de entender como se posicionar para não ser pego de surpresa. No próximo bloco, vamos revelar estratégias práticas para aproveitar as oportunidades e evitar armadilhas no novo ETF de XRP. Antes de investir no ETF de XRP, siga estes passos para não cair em armadilhas ou perder oportunidades valiosas. Primeiro, avalie a liquidez do ETF nos primeiros dias. Produtos novos costumam ter volumes baixos, o que pode gerar spreads elevados entre compra e venda. De acordo com analistas da CCN, volumes iniciais podem ser finos, levando a spreads mais altos. Fique atento e compare o volume de negociações e o spread de preços nas primeiras sessões. Verifique também a composição oficial do fundo. O ETF XRPR investe aproximadamente 80% em XRP, mas pode incluir outros ativos sem detalhar totalmente quais são eles. Essa falta de transparência pode afetar o risco e a performance do seu investimento. Outro ponto crucial são as taxas. ETFs com estruturas híbridas, como o XRPR, podem ter custos de administração maiores, já que utilizam subsidiárias em outros países e serviços de custódia mais complexos. Leia os documentos oficiais do fundo para entender o Total Expense Ratio e não seja surpreendido por taxas ocultas. Atenção à estrutura regulatória. O ETF XRPR não é aprovado pela tradicional Lei de 33 dos Estados Unidos, mas sim pela Lei de 40. Isso traz incertezas quanto à proteção do investidor e pode impactar o acesso ao fundo no futuro, especialmente caso a SEC tome decisões inesperadas sobre a categoria.
A utilização de subsidiárias nas Ilhas Cayman e de custodiante estrangeiro adiciona camadas de complexidade e pode dificultar a resolução de problemas jurídicos em caso de fraude ou insolvência. Por fim, acompanhe o cenário competitivo. Grandes gestoras como BlackRock e Fidelity ficaram de fora deste primeiro ETF de XRP, o que pode ser um sinal de cautela institucional. Além disso, novas ofertas concorrentes podem surgir a qualquer momento, alterando o fluxo de capital e a atratividade do produto em questão, como já foi visto com outros ETFs de altcoins. Se você ignorar todos esses pontos, pode acabar entrando em um mau negócio, perdendo dinheiro e tempo, principalmente em um setor tão volátil e disputado como o de criptoativos regulados. Agora, será que você está realmente preparado para o novo cenário dos ETFs de altcoins? Vamos descobrir juntos no próximo segmento. Você está prestes a se deparar com uma escolha que pode mudar seu futuro financeiro. O lançamento do ETF de XRP não é só manchete, é potencial para lucro real ou perdas amargas. O ETF à vista de XRP promete alterar o jogo nos Estados Unidos, sendo o primeiro fundo a oferecer acesso direto e regulado ao ativo por meio da estrutura alternativa 40 Act. Isso permite sua estreia sem o aval explícito da SEC, mostrando não só ousadia, mas também um risco palpável para quem entrar cedo. Este lançamento é visto por muitos como um teste de fogo para medir o verdadeiro apetite do investidor por altcoins em ETFs. Só em produtos futuros de XRP já são mais de US$ 1 bilhão, mas nada garante que o ETF à vista repetirá esse sucesso. E apostar errado pode custar caro. Enquanto isso, gigantes como BlackRock e Fidelity mantêm distância, preferindo ativos como Solana. A ausência desses grandes players deixa claro: entrar agora é para quem tem estômago para volatilidade e incerteza. O fundo prevê investir cerca de 80% dos ativos em XRP ou instrumentos relacionados, mas sem detalhar os ativos suplementares, o que adiciona riscos pouco transparentes e possíveis oscilações inesperadas para quem não conhece o prospecto profundamente. Ser pioneiro pode te colocar à frente se a demanda disparar, mas também significa risco de baixa liquidez, taxas elevadas e possíveis prejuízos. Esperar demais, por outro lado, pode te tirar da linha de frente caso o mercado decole. No fim do dia, o ETF de XRP é tanto promessa quanto armadilha. Tudo depende da sua análise crítica, apetite ao risco e disposição para agir com independência. Evite o efeito manada. Construa sua convicção baseada em fatos e não apenas em expectativas. Quem entende as regras, mesmo em cenários incertos, age com mais clareza e menos emoção. Sua escolha agora pode ser o bilhete para um momento histórico, ou o motivo de ficar para trás. Se você quer entender como identificar oportunidades e evitar armadilhas em lançamentos de ETFs, o próximo vídeo vai te mostrar os sinais que os grandes investidores observam. Não perca, porque cada decisão pode custar caro ou render muito.